Oi, Vivian, tudo bem com você? Estamos de volta aqui, mais uma aula, né? E um pouco do que ficou faltando da gente conversar com mais profundidade nas outras aulas, nos outros temas. Eu acredito que foi a respeito do sono do bebê crescidinho, né? Do bebê de 2 anos de idade ou mais. Então, eu acho importante a gente falar disso porque a gente espera e conhece muitas coisas do sono do bebê recém-nascido, do bebê de alguns meses lá de idade, mas acaba que a gente vai entrando numa expectativa quando o nosso bebê vai crescendo, a gente vai acreditando também que o sono dele vai entrar num padrão aí, que vai ser uma crescente, né? Então ele vai aprender a dormir, vai adotar um hábito ali, um padrão de sono e vai manter aquele hábito por toda a infância, por toda a vida já, e que isso vai começar ali por volta de 2 anos de idade, quando ele já é maiorzinho, e às vezes ele vem já de um período, né, que ele vem dormindo melhor mesmo, melhor, né, entre aspas, mas que ele vem dormindo períodos maiores, sem tantos despertares, ou vem sendo mais fácil colocar esse bebê para dormir. E aí a gente se depara às vezes com algumas fases aí de irregularidades no padrão de sono, né? A gente se desespera um pouco. Mas eu queria trazer, eu acho que eu vou dividir, né? Eu vou dividir essa aula com temas específicos para a gente conseguir focar bem o assunto. Então, nesse primeiro papo, eu queria falar a respeito de padrões que não são tão conhecidos assim de sono do bebê. E eu acho muito importante, do bebê, da criança, né? Eu acho muito importante a gente falar deles, porque às vezes a gente acha que existe um padrão só de sono para todas as crianças, né? Que todas as crianças devam se encaixar naquela expectativa do que é até recomendado aí, né, pelos especialistas em sono. Quando eu falo dos especialistas em sono, né, eu estou falando dos especialistas que se pautam no sono da criança, no desenvolvimento da criança, a partir do desenvolvimento infantil mesmo, né, considerando aí o que é esperado, o que são boas práticas ali, de acordo com a fase de desenvolvimento da criança, de acordo com o que é favorável para o desenvolvimento dela, né? Não estou falando de treinamentos de sono, coisas do tipo, porque aí já é uma outra área um pouco mais complicada da gente abordar, e depois eu posso até falar um pouco mais a respeito disso, né? Como a gente vai falar mais de sono, eu posso pegar um papo só pra gente falar a respeito dessa parte aí dos treinamentos, enfim, dos não treinamentos, né? Mas eu queria focar nisso, então, que os especialistas a respeito de desenvolvimento infantil e de sono infantil têm observado em relação aos padrões de sonos mais atualizados, né? E tem trazido com base na ciência, em evidências mesmo científicas, para que a gente possa identificar, né? Que a nossa criança nem sempre mesmo vai seguir aquele padrão, né? Que é o padrão que a gente chama também de standard, né? Existem 3 padrões de sono, é muito pouco falado disso, acho que vai ser muito legal a gente abordar esse tema. Existem 3 padrões de sono nos quais a gente pode classificar a maioria das crianças. Lembrando também, né, que algumas crianças não vão se encaixar em nenhum desses 3 padrões, porque é isso mesmo, porque o desenvolvimento humano é muito complexo, é muito diversificado, né? As crianças, o desenvolvimento das crianças também cada criança é muito única, por mais que a gente tenha conseguido chegar hoje, né, atualmente, a esses 3 padrões básicos de sono, não significa que não tenham outros tipos, né, outros padrões de sono que são muito particulares de cada criança, de cada pessoa. Mas começando, né, qual que é o padrão mesmo, né, o padrão mais esperado, que a gente chama de standard? São aquelas crianças que vão dormir por volta das 8, 9 horas da noite ali, e vão acordar por volta das 7, 8 horas da manhã. Depois a gente fala a respeito dos despertares, tá? Nesse tempo aí, nesse intervalo, né? Mas o padrão, né, mais conhecido, mais esperado, corresponde por volta de 48% das crianças que vão se encaixar nesse padrão, desse horário de sono, é esse padrão standard, né? Por volta de 9 horas da noite, vão despertar ali por volta de 7, 8 horas da manhã. E olha que interessante isso, hein? Esses mesmos estudos, né, que vem mostrando essas evidências pra gente, dizem também que 36%, em torno de 36% dos despertares, né, do sono ali, da duração que vai acontecer nesse período e nesse intervalo da criança, corresponde à genética, né? Já vem aí herdado dos pais. Por mais que a gente tente instalar um padrão ali na criança, né, com todos os rituais, né, com todos os rituais de higiene do sono, de rotina, a gente vai falar mais deles também depois com mais profundidade,
Mas mesmo assim, a ciência vem mostrando que esse padrão aí de despertar, né, tem o que é esperado também no desenvolvimento do sono na infância mesmo, que considera já esses despertares, né, esses altos e baixos aí nos despertares no sono da criança, mas também existe essa porcentagem da genética que conta muito. Então, se os pais, né, ali da criança têm também um padrão de despertar ou um padrão de sono mais picado, um sono mais curto ou um sono mais longo também, com menos despertares, a criança tende a seguir também, a pegar esse padrão. É claro que não determina 100%, né? 36% não é o que vai determinar exatamente como é que vai ser o sono dessa criança, porque o sono é uma construção de vários fatores, mas esse fator pesa bastante, conta bastante também. Por isso que é importante a gente entender que existem esses outros dois padrões, né, básicos de sono, mais todos os outros que podem ter essas variáveis, mas esses outros dois padrões que a gente chama de os bebês madrugadores, que são aqueles que vão dormir ali por volta das 19 horas, né? Eles vão dormir um pouco mais cedo e vão acordar por volta das 6 da manhã. Claro que sempre tem uma margem, né? Para mais, para menos desse horário, mas a média é essa. E tem também os bebês que são transnoitadores, que são aqueles bebês que dormem tarde, vão dormir por volta das 10, 10 e meia da noite ali e vão acordar também mais tarde, ali por volta das 10, 10 e meia da manhã. Os bebês madrugadores correspondem a uma média ali de 36% das crianças e os transnoitadores uma média ali de 11% das crianças. E aí, por que é muito importante a gente entender isso, né? Entender a respeito desses padrões diferentes de sono das crianças, para entender também que por mais que a gente possa sim, né, criar rotinas, criar hábitos de higiene do sono para facilitar o sono da nossa criança, para facilitar a instalação de um padrão mais próximo com o padrão standard, né, que é o esperado, que é o mais conhecido, que é também o mais recomendado aí, né, pela maioria dos especialistas, e é também o que a gente observa nos filhos, né, das nossas amigas, nos outros bebês que nos contam, que a gente ouve muito falar e a gente acaba se comparando a nossa criança, né? Então, por mais que a gente instale esses hábitos e adote esses hábitos, não é tudo que a gente fizer ali, todos os nossos esforços que vão realmente ter efeito no sono da criança, no sentido de atingir o padrão que a gente espera, porque muito vem também da genética, muito vem desse padrão que é próprio da criança, né? Ela tem esse padrão ou de ser madrugadora, né? De dormir um pouco mais cedo e acordar também muito mais cedo, às vezes ali 5 horas da manhã, né? Algumas vão acordar bem mais cedo mesmo, 4h30, 5 horas da manhã. E outras vão realmente dormir mais tarde e acordar mais tarde, porque esse é o padrão próprio dela, né? Do desenvolvimento dela por uma soma de fatores, inclusive genético também. Então, não é tudo a respeito do nosso esforço, do nosso acerto ou da nossa falha, entende? E normalmente, né, os bebês que mais causam preocupação nas famílias aí são os bebês madrugadores, né? Porque acordam muito mais cedo, e os bebês transnoitadores, né? São os que mais causam preocupação, apesar de ser uma parcela menor aí da população das crianças, mas causam muita preocupação, né? Os pais, a família tende a achar que tem alguma coisa errada, porque o bebê não se encaixa ali naquilo que é esperado, naquilo que disseram para família que a família tem que adotar, que a família tem que seguir, né? Então, não necessariamente isso também vai ter algum prejuízo na vida da criança, né? A gente precisa falar disso também. Eu não tô dizendo que crianças que seguem um padrão assim, por exemplo, de dormir muito tarde e acordar muito tarde também, influenciadas, por exemplo, né, por falta de hábitos de sono, falta de uma rotina, de uma higiene do sono, aquele uso, né, de telas ali à noite, próximo da hora de dormir, aquela agitação, né, tudo que pode interferir negativamente mesmo num padrão saudável de sono da criança, né? Não, eu estou dizendo que esses padrões existem, mesmo quando a gente está seguindo ali um hábito, uma rotina de higiene do sono, mesmo quando a gente está procurando criar um ambiente favorável para o sono daquela criança, mesmo assim ela continua com dificuldade de se encaixar em um outro padrão, né? Então, existe a criança que vai dormir em horários aí fora do que a gente imagina que seja um padrão, porque o sono delas realmente tem sido afetado demais por fatores ambientais, né? Que aí sim, né? A gente vai falar mais disso no próximo papo, que são os hábitos de higiene de sono com mais profundidade.
Mas existem as crianças que não, né? Que mesmo seguindo tudo, elas não vão se encaixar nesses padrões. Nesses casos, não significa que vai ter algum prejuízo para o desenvolvimento, para o crescimento da criança. Se a criança está saudável, está bem, está disposta, está feliz, está brincando, tudo o que se espera, né, que seja saudável, observando o comportamento, os aspectos do desenvolvimento dela. Então, isso não significa que um padrão diferente, né, não usual, de sono da criança vai ter alguma influência negativa, né? Vai ter algo que prejudique o desenvolvimento. E nisso entra muito também a cultura da família, né? Porque às vezes a família já tem uma cultura mesmo de dormir mais tarde, de acordar mais tarde. Isso também vai influenciar na construção do sono daquela criança, né? Então, muitas vezes a gente tenta fazer com que a criança durma mais cedo, mas já é o hábito da família dormir mais tarde. A criança acaba seguindo aquele padrão, porque a rotina, ela não é estabelecida só a partir de uma tabela que a gente monta ali e a gente tenta instaurar ali na criança. Vem muito também do que ela observa e do que ela vai se adaptando, se encaixando na rotina, na cultura da casa. Então, famílias que acordam muito cedo e dormem muito cedo, normalmente a criança também vai se encaixar, também vai acabar seguindo essa rotina. É por isso que eu sempre digo, né? E de novo, a gente vai falar mais disso no próximo papo a respeito de rotina. Mas quando a gente vai criar uma rotina, um hábito de higiene do sono, vai seguir um padrão ali para construir com a criança, isso tem que estar muito alinhado com o que é a nossa rotina, o que é a rotina da família, porque a família não pode ser escrava, né? Não pode ser presa a uma rotina da criança, né? Que a gente tem que seguir para a criança dormir e que aquilo afete completamente a dinâmica da casa, que aquilo seja uma prisão para todo mundo, uma prisão para a criança, né? Que aquilo seja difícil de seguir com a criança. Então, além de observar se o que a gente está tentando seguir com a criança ali para facilitar o sono dela, se é condizente com a nossa cultura familiar, com os nossos hábitos, com a nossa rotina já da casa, da família, a gente também precisa observar o padrão de sono da nossa criança e sim respeitar isso. Por quê? Porque a gente tenta forçar um padrão com mudanças bruscas, né? E não significa que a gente não possa fazer nada. Por exemplo, se eu tenho um bebê que ele é mais madrugador ou que ele é transnoitador, né? E eu não sou, né? Minha família não é, não sei o que acontece, porque nós somos madrugadores ou nós somos padrões e meu filho, meu bebê, ele é transnoitador. Então a gente precisa entrar num acordo e fazer alguma coisa ali. Não significa que não tem nada que a gente possa fazer. Tem, mas aí vai ser um processo, vai ser uma construção. Se for brusco, com certeza vai ter consequências que não vão ser positivas, tanto para a família quanto para a criança. E aí que começam os grandes conflitos, as grandes batalhas da hora de dormir, né? Então, se os pais de um bebê que é transnoitador tentam instalar ali uma rotina mais brusca, uma rotina mais rígida para que esse bebê durma mais cedo, o que vai acontecer? Esse bebê vai se irritar, esse bebê vai chorar e com frequência ali, né, todas as noites vai ser um tormento para esse bebê. Por quê? Porque ele não sente sono cedo, né, por conta desse padrão, por conta da genética e todos os fatores que influenciam. Ele não vai sentir, mesmo com a rotina, mesmo com as tentativas ali incansáveis da família, ele não vai sentir sono mais cedo. Então vai ser muito difícil, vai ser muito torturante mesmo para aquele bebê, para a família também, que vai passar horas ali tentando cumprir aquele ritual, né, aquela rotina de tentar fazer o bebê dormir mais cedo, e ele não vai dormir, e ele vai se irritar, e a família vai perder a paciência, e o bebê vai acabar dormindo depois no mesmo horário de sempre, ou talvez até mais tarde do que ele iria dormir, porque ele já ficou irritado, né? Então aquele nível de estresse, de irritação já afetou muito o processo de relaxamento daquele bebê para que ele conseguisse dormir no horário que seria o padrão para ele, né? Então tudo isso vai afetar ali a construção do sono do bebê, vai influenciar inclusive nas sonecas, né, durante o dia também, porque aquele bebê vai estar mais estressado, vai estar mais cansado, então talvez ele queira fazer sonecas mais longas porque ele vai estar muito cansado, ou ele tenha também mais dificuldade de pegar no sono nas sonecas durante o dia, porque ele está mais irritado, está com um nível de estresse ali, de cortisol mais acumulado também. Isso vai influenciar na qualidade das sonecas, e aí a qualidade das sonecas à tarde ali sendo ruim, né, sendo afetada, isso vai afetar de novo ali o sono à noite. Então percebe que é todo um ciclo. É por isso que a gente precisa entender, conhecer a nossa criança, né, observar a nossa criança, mais do que a gente tenta instalar hábitos, instalar padrões, instalar rotinas que não se encaixem
no padrão da nossa criança, né? No que condiz com a nossa criança. Mesma coisa, né, quando os pais dos bebês aí que são mais madrugadores, né, que dormem muito cedo e acordam muito cedo também, tentam influenciar muito aí bruscamente ou muito rigidamente nesse padrão de sono, às vezes tentando manter o bebê acordado por mais tempo, né, para fazer com que ele durma mais tarde e acorde mais tarde. Muitas vezes isso não vai acontecer, o bebê vai acabar dormindo mais tarde, mas vai acordar mais cedo também, no mesmo horário sempre, né? E isso provavelmente vai influenciar nas emoções, no comportamento daquele bebê, porque ele não dormiu tudo aquilo que ele precisava dormir, né? Que ele sabia que ele precisava ali, de acordo com as necessidades dele, com o padrão dele de sono. Então, vai acabar influenciando nas sonecas ali também, durante o dia, né? E às vezes os pais, a família vão tentar influenciar no quanto aquele bebê faz de soneca, né? Então vamos despertar o bebê mais cedo da soneca para ele ter sono, né? Mais cedo. Então isso também vai acabar influenciando negativamente, vai acabar afetando aí esse bebê. Por quê? Porque às vezes o bebê estava num momento em que ele precisava muito ainda daquele sono, daquele descanso, e a gente foi lá e interferiu, né? Acordou o bebê. Não tô falando, né, de casos específicos que a gente precisa acordar o bebê pontualmente para algum compromisso, etc, né? Mas quando a gente faz isso com frequência, né, fica interferindo no sono do bebê de forma brusca, né, cortando o sono, o correr aí do sono do bebê de forma frequente, isso com certeza vai influenciar de alguma maneira ali a formação do padrão dele, sim, não necessariamente positivamente como a gente espera, né? Pode ser que não surta o efeito que a gente espera ali, porque a gente não sabe o quanto aquele bebê ainda precisava dormir, o quanto o bebê ainda precisava daquele sono. E se ele precisava ainda muito daquilo, né, daquele momento ali que a gente interrompeu, isso vai afetar tanto o comportamento quanto as emoções, quanto o padrão de sono depois à noite, né, nos próximos dias também pode ter interferência. Então, por que é importante a gente falar disso, né? Pra gente entender que entre o não dormir e entre o dormir no padrão existe uma infinidade ali, né? Eu falei de 3 padrões básicos, né? Que são ali os mais frequentes, analisados pelos especialistas, mas entre esses 3 padrões aí ainda existem variações, né? Que são influenciadas pela genética, resumindo, né? Pela genética, por outros fatores ambientais, pelo que a criança observa e absorve da cultura, da rotina daquela família. Então, assim, não depende exclusivamente do nosso empenho, dos nossos esforços, porque algumas variáveis aí que interferem na formação do sono da nossa criança não vão depender do que a gente vai fazer. Então, não vai ser culpa nossa, né? Não vai ser ganho nosso também, né? Então, nem sempre é por nossa causa, né? Nem sempre é sobre a gente ou sobre o que a gente faz. É importante a gente conhecer a nossa criança, observar a nossa criança. E outra coisa também, estar disposto, né, quando a gente observa e conhece o padrão da nossa criança, né, identifica que ela, poxa, não se encaixa aqui, né, nessa janela aqui, né, do que é esperado, do que a gente ouve falar, do que recomendaram pra mim, minha criança não tá se encaixando ali. A gente conseguir também ter essa flexibilidade, né, de tentar outra coisa, de tentar encaixar uma outra rotina, de tentar por um outro caminho, de tentar flexibilizar com a criança também, pra gente parar de sofrer mesmo, né, e de fazer a nossa criança sofrer. É o que eu disse, às vezes a gente cria na nossa cabeça um padrão que a gente precisa seguir com a nossa criança e a gente fica sofrendo ali em volta daquilo, né, em torno daquilo. A nossa vida, o nosso dia, a nossa rotina como um todo gira em torno daquilo e aquilo passa a ser uma tortura, um pesadelo para todo mundo, né? Fica difícil para nós e fica difícil para a criança também. É estressante para ela também. Então, eu quis trazer nessa aula aqui a respeito desses 3 padrões, mas que fique claro que existem outras variáveis também aí, né, que não são tão comumente observadas, mas que existem. E também eu quero reforçar que os despertares, né, e a gente vai falar mais dos despertares na próxima, mas os despertares também tem muito a ver com essa genética, com esse padrão de sono. Então é importante observar isso. Eu falo muito isso também, que nós adultos, nós todos temos despertares à noite, né? Nós acordamos à noite, mas a gente não percebe isso mais, né? Em geral, a gente não percebe. E tem também outras variações, né? Outros padrões de sono no adulto, porque esses 3 padrões, né, que eu citei aqui, não são exclusivamente a respeito das crianças, né? Nós também,
seguimos esses 3 padrões, né? Nós continuamos durante a nossa vida aí seguindo esses 3 padrões. Não que a gente não possa criar hábitos que vão aos poucos ali nos moldando ou tentando encaixar o nosso sono parecido ali próximo de outros padrões também que favoreçam mais a nossa rotina de vida, o nosso estilo de vida ali. Mas isso nunca pode ser uma coisa brusca, porque mesmo para nós adultos isso vai afetar de alguma forma ali a qualidade do nosso descanso, né, da nossa vida como um todo, a nossa saúde como um todo, tá bom? E os despertares, então, também têm essa característica, né? Existem adultos que despertam muito mais, outros que despertam muito menos, outros que acordam e levantam, né? Precisam levantar, precisam ir ao banheiro, precisam beber uma água, depois voltam e pegam no sono mais rápido de volta, né? Ou demoram mais para pegar no sono. Então, existem essas variáveis, né? Essas variações e padrões de sono mesmo do adulto. Então, para a criança também será assim. Claro que terão fases e fases que a criança vai viver, altos e baixos, e o esperado no sono, no desenvolvimento do sono da criança é que existam mesmo essas fases, né, esses altos e baixos, essas irregularidades aí no padrão de sono dela, mas os despertares também têm a ver com isso, né? Também tem essa parcela aí da genética. Eu acredito que 36%, né, de peso da genética é bastante peso, né? É uma porcentagem bem considerável. A gente não pode descartar isso, né? Então, se a gente desperta à noite, né, se a gente dorme de uma forma mais prolongada, isso vai influenciar também no padrão de sono da nossa criança, tá bom? Então, na próxima aula, né, no próximo vídeo, eu quero falar com você a respeito dos hábitos de higiene do sono mesmo, dos despertares, né, quando a criança acorda à noite, ainda até quando a criança acorda à noite. Eu acho importante a gente falar desses hábitos de rotina, higiene do sono e focar nos despertares e no voltar a dormir da criança maiorzinha também, né, do bebê de 2 anos ou mais também, e é disso que a gente vai falar. Então, até a próxima. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil essa aula para você, Vivian. Se você tiver qualquer dúvida, vai ouvindo aí a aula, né? Eu sei que você costuma fazer isso. Vai me mandando as perguntas, se você quiser ouvir de novo, né? Coloca no 2x, né? No acelerado aí, se você precisar também. E aí a gente vai conversando, eu vou te respondendo as dúvidas, tá bom? Que você tiver ainda a respeito desse tema. Um super beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau!